Noite da Lorena. Boa noite, meu povo, minha pova, minhas pólvoras. Como é que vocês estão? Saudade de vocês, meu povo. É assim, o meu boa noite oficial da Lorena Borges. Nós estamos aqui iniciando mais esta série. Não tem como cortar, gente, aqui ao vivo é assim. Estamos iniciando mais essa série que se chama Melhorar. A sua live da melhor hora, às 18 horas. E hoje nós estamos dando continuidade ao assunto que nós já estamos falando há hoje é o terceiro dia, que é sobre ansiedade. Bem-vinda, Silvana, Rei Silvana. E aí, começando aqui essa história sobre ansiedade, vocês viram que música linda que eu trouxe? Eu vou falar primeiro da música. Olha que música linda, gente. Gosto de falar pra vocês de música. A música, para quem não conhecia, ela é da Marine Friesen, a versão, né? E se chama Eu Também. Olha, vou ler para vocês, vou recitar. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir, em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas vida dás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Boa noite, Suzana. Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida dás. Se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam a tua glória. Todas as coisas se revelam a tua glória. Eu também. Vejo teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas te clamam, eu também. E se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Boa noite, Edna. Boa noite, Thaís. O Deus que salva em meio à minha dor, viestes para me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morrestes para a vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida, eu revivi. Se da morte levantastes, eu também. Vejo teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolhestes render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar, cada filho que morrestes para salvar. Se por ele deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só para trás. Esse é o Jesus que eu acredito. Esse é o Jesus que eu sirvo. Aquele que não faz acepção de pessoas. É aquele que não deixa um só para trás. É aquele que não deixa um só para trás. Ai, gente, essa música é emocionante, não é não? Me deu, assim, lágrimas nos olhos e no nariz, né? Porque quando a gente não pode chorar, as lágrimas descem.
Gente, então vamos começar aqui. O que vocês acharam da música? Me fala aí o que vocês estão achando enquanto eu arrumo essa franja, que ela tem que crescer, gente. Porque ou dá trabalho, viu? Acho que eu não vou continuar com franja, não. Dá trabalho demais. No primeiro dia que nós falamos sobre ansiedade, a gente identificou quais as formas de ansiedade, como elas surgem na nossa vida, e nós falamos que a ansiedade não tem idade. Não é verdade? Depois nós falamos sobre um pouquinho de vaidade ontem, né? Todas essas lives ficaram salvas aí no IGTV, para quem está pelo Instagram, e no YouTube, para quem vai assistir depois no YouTube. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Lorena Borges. Eu tenho algumas instruções para você continuar por aqui. Se você tá aqui pela primeira vez, nós temos um grupo chamado Melhorar, onde lá você vai ter todas as informações pertinentes a essa live. Nós também estamos nos apoiando para crescermos em fé. Não é nada de curso, viu, gente? Não é nada para depois te vender alguma coisa sem chance. Não é isso que eu vou fazer. Se você quiser entrar nesse grupo, é só entrar aí no link que está no perfil do meu Instagram, você já cai lá diretamente. É só clicar, caiu lá. Beleza? A ideia dessas lives é nós estudarmos a Bíblia na prática. Nós estamos estudando já há alguns dias Mateus no capítulo 6. Por que alguns dias? Porque Mateus capítulo 6, gente, tem muita informação. E não dá para sair correndo. Não dá para ficar ansioso com o evangelho, sabe? Ou você estuda ou você não estuda. Eita, glória! Eu tô quase fazendo assim, ó. Vamos ficar sem franja hoje? Não, aqui, gente, que situação. Não, essa franja hoje tá dando trabalho demais. Vamos ficar sem. Bom, aí, o que acontece? Eu vou pedir pra vocês anotarem o conteúdo. Tipo, no que você for vendo, alguma frase, alguma coisa que você acredita, nossa, isso aqui é importante, nossa, eu preciso entender isso aqui melhor, ou alguma dúvida, vai anotando. Depois você pode estar me mandando pelo direct, depois você pode estar postando e me marcando, depois você pode estar comentando, tanto aqui como no YouTube, beleza? Ou no Facebook, que nós estamos aí em todas as redes sociais. Gente, vocês estão aí? Oi, boa noite. Porque aqui depois que entraram, travou, e aí eu não sei se vocês estão aí, ou se o Instagram que travou. Eu não tô vendo um coração subir, um nada, e aí eu fico preocupada. Se tá travado, se tá ok. Vão me mandando aí esses corações pra mim pelo menos saber que eu tô falando com alguém, né? Porque vai que deu algum problema. Bom, eu já falei pra vocês chamarem mais pessoas pra live. Quando eu estiver fazendo caras e bocas, faça um print, posta, chama mais gente, fala, tem uma louca ali que fala de Deus. Louca não, DDD, doidinha de Deus. Jo, boa noite, seja bem-vinda. Marli, boa noite, seja bem-vinda. Célia tá aqui, Suzana tá aqui, então tá ok. Então vamos chegar ao bet. E a próxima live, se a gente concluir aqui hoje, ótimo, nós vamos para o capítulo 7 de Mateus. Se nós não concluirmos, ótimo também, nós vamos estar aqui no capítulo 6 de Mateus. E tem gente lavando louça e me ouvindo, bom também. Isaías, seja bem-vindo, boa noite. E aí, gente, o fato é que nós já fizemos aqui então um review, mais ou menos, do que foi sobre ansiedade. E hoje eu falei para vocês que nós iríamos falar exatamente lá no versículo 27, capítulo 6 de Mateus, no versículo 27 tem uma pergunta assim. Qual de vós, quem faz essa pergunta é Jesus, então deixa eu ter respeito. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Esse tema hoje é bem pertinente, né? Por quê? O que ele quis dizer aqui sobre esse covado ao curso da sua vida, né? Covado é como se fosse eu falei pra vocês, é como se fosse uma medida de 1 palmo. E aqui nesse caso, aliás, covado eram medidas em palmo, e nesse caso aqui seria como se fosse 4 palmos. Então, na verdade, dá menos de 1 metro, dá em torno de meio metro. Então, qual de nós podemos
qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar na sua vida um palmo? Ou meio metro? Trazendo isso para nossa linguagem, por que eu tô falando que isso hoje é pertinente? Porque a gente tá ouvindo falar de tanta gente morrendo, não tá? Pelo Covid. Novo, velho, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. A gente achou que esse negócio só ia atingir os velhos e está atingindo de mamando a caducando, como se diz. E infelizmente hoje a questão da ansiedade é algo que tem deixado o pessoal bem... A questão do Covid é algo que tem deixado o pessoal com muita ansiedade, não é verdade? E aí aqui na palavra, gente, vocês vão tendo paciência aí comigo que eu tô aquecendo. E aí aqui na palavra pergunta o que a gente pode fazer com a nossa vida. Ai, Lorena, olha, eu penso nisso, eu penso naquilo, eu quero fazer isso e isso na minha vida. E se de repente eu tô aqui fazendo essa live e eu cair, morta? Deus me livre. Mas e se acontecer? Que controle eu tenho sobre a minha vida? O que a minha ansiedade pode permitir que eu faça na minha vida? Badu do Peixe, seja bem-vindo. Eu já até ouvi uma pessoa falando assim, ó. Você tá no trânsito e assim, tá um trânsito impossível. E aí você começa a ficar ansioso, irritado, estressado. O que vai acontecer? Seu carro vai voar? A ansiedade vai fazer alguma coisa de diferente acontecer? Não vai? Então pra que ficar ansioso? Que isso vai somar na sua vida? Que diferença isso vai fazer na sua vida positivamente? Porque negativamente vai fazer muita coisa. A ansiedade negativamente, ela vai te deixar doente, ela te deixa emburrecido. Quantas doenças são desenvolvidas a partir da ansiedade? Mas a questão é, aqui, Jesus está falando, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covado à sua existência, à sua vida? Qual de vocês, por mais ansiosos que sejam, pode aumentar 1 minuto a sua vida? Não vou nem falar 1 hora. Qual de vocês, por mais ansiosos, pode aumentar 1 minuto na sua vida? É só para você entender a fragilidade da sua vida. É só para você entender quem é você na sua vida. Aqui, Jesus, nessa parte aqui que nós estamos estudando, fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Que a gente não deve ficar ansioso pela vida, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo corpo, pela veste. E agora ele fala, do que adianta essa ansiedade se você não pode aumentar 1 minuto na sua vida? Você já parou para analisar aí? Para que tanta ansiedade no curso dessa vida? Mas assim, será que Jesus aqui está querendo falar o quê? Vamos continuar a leitura? E por que andais ansiosos ainda quanto ao vestuário? Ele faz aqui outra pergunta. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E presta atenção aqui numa coisa que eu só fui ver agora muito recentemente. Moroni Francisco, seja bem-vindo. Aqui, ó, na palavra, ele fala, considera, vocês ficam ansiosos por conta de roupa, por conta de vestuário, por conta de capa, né? Por conta de mostrar uma coisa que você não é? Olhem para os lírios do campo, eles não trabalham. Mas Jesus antes fala assim, ó, considerai como eles crescem. Como eles crescem. O fato é que independente de você fazer força ou não, você cresce. A natureza cresce, as coisas crescem. O animal não faz força para crescer. Nós não fazemos força para crescer. A natureza não faz força para crescer. As coisas crescem, até as ervas daninhas. Nós não vemos nenhuma árvore sofrendo porque, ai, como me dói esse crescimento. E a gente também não vê, a gente também não cresce sofrendo. Gente, isso expandiu minha mente hoje. Por quê? A natureza, ela cresce porque está no poder de Deus fazer tudo crescer.
É natural que tudo cresça. Se é natural que Jesus revista os lírios do campo, alimente os pássaros, que tudo cresça, por que você não acredita? Olha para a natureza. Como que a gente começou a música? Que tudo louva, que tudo adora, que tudo se ajoelha, que tudo se volta a Cristo, que tudo se volta à criação, que a criação louva, que o céu brilha, que as estrelas brilham, que o sol ilumina, depois vem a lua, traz o descanso. Tudo foi muito organizado por Deus. A natureza cresce e ela não faz força para crescer. Você também cresce e não faz força para crescer. Por quê? Porque é Deus que te sustenta, porque é Deus que te faz crescer. Você não precisa de força. Você não precisa forçar esse seu crescimento. Você não precisa forçar, é natural. Mas para que isso aconteça e seja natural, você não precisa ficar ansioso. Você tem que confiar nesse amor que tudo move, que tudo nutre, que tudo alimenta, que vestiu o lírio do campo, que alimentou os pássaros. Jefferson Lobo, seja bem-vindo, meu amigo. Então, a gente tem que prestar atenção, considerar como crescem os lírios do campo. Considerar, olha para o lírio do campo, eles crescem. Por que vocês se preocupam com o terceiro? Por que vocês se preocupam com o alimentar, com o vestuário, com coisas básicas? Porque eu fiz tudo para crescer. Eu fiz tudo para ser autossustentável, vamos assim dizer. Eles não trabalham. Os lírios do campo, eles não trabalham, eles nem fiam e eles nem se esforçam para crescer. Lude, seja bem-vindo. Mas aí, gente, uma pausa aqui. Nós, seres humanos, ao contrário dos lírios, a gente pode andar, a gente pode agir. Nós temos que estar conectados ao Pai em orar, e a oração exige ação. Então não vem agora também me falar, eu vou ser como um lírio. Travou, tá travado, ou já voltou? A Glória disse que travou, gente, me deu um sinal. Você agora não vai me falar assim, vou ser um lírio. Vou ser um lírio agora e vou ficar aqui meditando, vegetando e a roupa vai aparecer e a comida vai aparecer. Não é quanto a isso, porque Jesus também não fala pra gente ser preguiçoso, não. Jesus não fala pra gente ser preguiçoso, Jesus fala pra gente fazer as coisas, inclusive ele nos dá os talentos e ele quer saber o que a gente fez com os nossos talentos, se a gente multiplicou. A gente tem que ser organizado, a gente tem que buscar o nosso sustento, sim. O que ele tá falando é que você não precisa fazer força, que você não precisa fazer força para que o que é o básico para o seu sustentar apareça na sua vida. Força no sentido de você não precisa ficar ansioso. Você não precisa ficar ansioso porque o que você precisa aparece, mas você corre atrás também. Eu entro com o espiritual e você entra com a ação. É aliado. Bom, gente, vocês estão aí entendendo, pegando? Qualquer coisa, vocês conversam comigo. Qualquer coisa, vocês conversam comigo. For tendo dúvida. E aí ele pega e fala, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Gente, toda essa historinha aqui, por que vocês andam preocupados com alimento, com roupa, com ter isso, com ter aquilo, com todas as coisas que te deixam ansiosos? Resumindo, se vocês não conseguem manter nem o básico na sua vida se eu não estiver com vocês, nem esse básico, nem dar um minuto a mais na sua vida, nem um minuto a mais na sua vida você é capaz de conseguir se não for eu que estiver te sustentando. Jesus te falando. Se vocês não conseguem fazer nada disso, se eu não estiver no sustento de todas as coisas. Mas se eu alimento os pássaros, se eu visto os lírios, quanto mais a vocês, que eu criei a minha imagem e semelhança. Parem para pensar se vocês precisam ficar tão preocupados, tão ansiosos. Por que vocês ainda ficam assim, homens de pequena fé? No final das contas aqui,
O que Jesus está falando? O que vocês preferem? Ser ansiosos ou viverem pela fé? Quando vocês estão ansiosos, isso significa que vocês vivem com uma pequena fé. A ansiedade, ela nada mais é do que um medo, do que uma insegurança, do que uma incerteza. Você não confia que aquele que veste os lírios, aquele que faz tudo que existe na criação, crescer, se alinhar, se apoderar, é capaz de fazer na sua vida também. Você tem que fazer a sua parte. Mas aí, quanto ao seu existir, quanto ao amanhã, entrega nas mãos de Deus. Você não é capaz de fazer nada. Não é nem que você não é capaz de fazer nada, você não é capaz de garantir mais um minuto da sua vida. Quem garante as coisas na sua vida é Deus. Porque por mais que você amontoe um monte de coisas num celeiro, pode vir uma tempestade e levar tudo. Por mais que você amontoe aí um monte de riqueza pensando que amanhã eu vou fazer tal coisa, você pode ser levado essa noite. Ai, Lorena, mas esse tipo de coisa que você está falando deixa a gente muito mais ansioso. Se você tem fé, você não tem medo de morrer. Se você tem fé, você não tem medo de morrer, porque você sabe que apenas encerra-se aqui um ciclo e se inicia uma vida eterna em Cristo. Então, tá tudo relacionado à fé e a essa segurança que você passa a ter em Deus. E quando você passa a ter uma segurança em Deus, a vida fica muito mais leve, sabia? Porque não é mais por você, não é mais pela sua força que as coisas acontecem. É por Deus, é pela força de Deus. É pelo mover de Deus, porque o seu coração está alinhado ao coração de Deus. Você faz sim as coisas, você toma as decisões adequadas e Ele te dá o direcionamento. O que garante se você vai ter riqueza, se você vai ter prosperidade, se você vai ter alimento, se você vai ter vida, não é você, é Deus. Você não sabe garantir em nada, e aí você não consegue garantir nada. E aí quando você tem fé de se entregar e acreditar, confiar em Deus, parar de ficar achando que é pelo poder da sua mão que as coisas acontecem, você para de ter essa ansiedade. Porque você entrega o seu caminho a Deus. Você entrega a sua vida a Deus. Não é mais o poder da sua mão. Para pensar, existem pessoas ricas. Existem aquelas pessoas que inclusive nós conhecemos algumas delas, que se intitulam os 2% da sociedade. Os 2% mais ricos da sociedade. Para quê? Isso te garante vida em abundância? Vida mais um minuto? Se Deus quiser te levar de uma hora para outra, não é o fato de você ter bilhões, não sei quantos dígitos, que vai te sustentar aqui por mais tempo, não. Você até pode contar com a medicina, você até pode ficar ligado ali em aparelhos por anos, mas você vai ser apenas um corpo, porque a sua vida mesma ela já não está mais entre nós. Assim essas pessoas muito ricas, muito poderosas, que diferença tem eu aqui para Deus ou Bill Gates? Que diferença tem? Para Deus? Nenhuma. Quando se fala em vida ou morte, a segurança dele, porque tem bilhões, ou a minha segurança, porque não tem nem mil, é a mesma. A nossa segurança não está no dinheiro, está em Deus. Então, em Mateus 6, o que nós vamos perceber é que existe todo um alinhamento para você entender que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Carla, boa noite. E que nesse caso aqui em específico, vocês andais ansiosos, e muitas das vezes é por conta do dinheiro, sim. Mas olhem para a natureza, ela se sustenta. Olhem para a natureza, ela se sustenta. E o que sustenta a natureza é a garantia de que existe um Deus Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas. E esse mesmo Deus Todo-Poderoso, ele sustenta eu e você. É Ele que nos dá a garantia de vida, de mais um minuto de vida. Não é o seu dinheiro, não é a sua ansiedade. Não é a sua vontade de ter uma roupa, de ter um carro, de ter uma casa, de ter uma viagem, de ter filhos, de não morrer de Covid. Entregue a sua vida a Deus.
eu falei para vocês que eu ia dizer qual que era o segredo, qual que é a solução para a ansiedade. Aqui ele fala, se a natureza se veste, se os passarinhos eu alimento, quanto mais a vocês que são meus filhos, quanto mais a vocês que são minha imagem e semelhança, homens de pequena fé. Por que vocês são assim, homens de pequena fé, que andam ansiosos? Então, para não andar ansiosos, vocês têm que ter fé. A solução para não andar ansioso é fé. É confiar que esse mesmo Deus que faz todas as coisas na natureza, esse mesmo Deus que faz o seu corpo, essa máquina maluca que se você for estudar você não acredita a complexidade que é esse Deus que faz todo o universo, tanto fora como no seu interior, funcionar, é esse mesmo Deus que te garante. Não é você na sua ansiedade que vai te garantir. Não é você que vai te garantir por mais dinheiro que você tenha na sua conta bancária. Não é você que vai se garantir por mais roupas de grife que você tenha. Não é você que vai se garantir por mais esticado e plastificado que você esteja. O que vai preencher o seu vazio de eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, não é as coisas. Porque você é muito mais do que qualquer coisa. Você é muito mais do que qualquer coisa. Aqui ele fala, ó, não é a vida mais do que tudo isso? Não é a sua vida mais importante do que tudo isso? E a sua vida não te pertence. Pertence a ele também. Ele nos trouxe ao mundo e quando ele quiser ele leva também. E por que vocês ficam ansiosos quanto ao morrer? É o que ele fala aqui, ó, vocês não podem acrescentar um covar da sua vida. Vocês não podem acrescentar meio metro à sua vida. Meio segundo a sua vida. Então confie. A solução para não andar ansioso é confiar. Ai, Lorena, mas como eu confio? Faça que nem Paulo. Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância. Paulo teve fome? Teve. Paulo teve pedrada? Teve. Paulo teve abundância? Também teve. Paulo teve alegrias? Também teve. Mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque quando você sabe que não é você que está no controle, até já falei isso pra vocês, na verdade assim, não é você que está no comando. Você tem o livre-arbítrio para fazer sim as escolhas na sua vida, porque senão nós seríamos marionetes nas mãos de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio sim pra gente fazer nossas escolhas. Mas vocês também têm que entender... Ai, eu me perdi agora. Eu ia falando uma coisa, lembrei de outra, e entrei em outra, e a cabeça foi. Ah, gente, esqueci. Quem lembra aí aonde que eu tava? Porque eu esqueci. Sobre o controle, sobre o comando. Ah, você tem que entender que não é você que está fazendo tudo acontecer. Você tem sim esse livre-arbítrio para tomar as decisões na sua vida, mas quem alinha todas as coisas no mundo não é você, é Deus. Ele que é o garantidor. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa que porque a gente tem alguma coisa, isso acontece muito com gente rica, né? A arrogância, a soberba, e aqui o que ele vem questionar é muito isso. Aqui ele não está questionando o fato de você ter ou não ter as coisas. Como eu disse para vocês ontem, para Deus sempre haverá riqueza e haverá pobreza no mundo. Ele não está questionando aqui o fato de você ter ou não ter dinheiro. Ele não está questionando isso. Fique em paz quanto a isso. Porque o problema de você ter o que se sustentar e o problema de você não ter o que se sustentar, ambos acabam desembocando na ansiedade. A pessoa que não tem fica ansiosa porque não tem, e a pessoa que tem fica ansiosa querendo ter cada vez mais. Andrade Wilson, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Tanto para quem tem como para quem não tem, o problema é o mesmo, a ansiedade, se essa pessoa não tem fé. E tanto para quem tem como para quem não tem, a solução é a mesma, fé. A pessoa que às vezes não tem, gente, ela é grata com aquele mínimo do mínimo do mínimo que ela tem.
E a pessoa que muito tem, às vezes é soberba, arrogante e cada vez quer mais. Então, as coisas que Jesus vem tentando aqui nos mostrar é justamente para a gente não se transformar nesse tipo de gente. Que quando tem, é arrogante, é soberba. Aí eu até vi esses dias para trás um exemplo que eu achei muito interessante. Não é que isso seja regra, mas pode chegar a acontecer. Uma pessoa muito pobre descobre que tem um câncer. Só para vocês entenderem que não adianta ter muita coisa. Assim, que isso não te dá garantia. Que o que vai te dar garantia é Deus. Porque às vezes a gente fica desbaratinado querendo riqueza, riqueza, riqueza. E isso não significa segurança para sua vida. Às vezes uma pessoa pobre descobre que está com câncer. Oi, Gerson, boa noite. E essa pessoa vai passar a maior dificuldade, vai ter que enfrentar filas de SUS e tudo mais, e vai ter que fazer aquele tratamento na maior canseira, mas ela vai perseverar e ela vai acreditar o tempo inteiro que o Deus dela é o Deus do impossível e ela vai ser curada. Agora, a outra pessoa que tem muito dinheiro, ela não vai passar por essa dificuldade. Boa noite, Jonatas. Ela tem muito dinheiro, não, eu vou fazer meu tratamento no exterior. E essa pessoa pega e vai para o exterior. Mas ela é soberba. Mas ela acha que o que vai fazer ela vencer um câncer não é Deus, é o dinheiro dela. Porque ela serviu a vida inteira, não foi a Deus, foi ao dinheiro dela. E agora, será que o dinheiro vai fazer ela garantir mais um ano que seja de vida? Não. Vai acontecer dessa pessoa morrer, embora ela tivesse tanto dinheiro. Embora ela pudesse fazer o tratamento com os médicos mais tops dos tops lá no exterior. Então aqui o que Jesus está falando é, por mais que você ache que não é problema, ele não está aqui falando que você não pode ter as coisas. Entenda que Jesus quer sim que a gente busque, que a gente se organize nas nossas vidas, porque também a ideia aqui não é, agora eu vou ficar sentado esperando as coisas virem até mim. Não. Vá em ação, mas não deixe o seu coração se inclinar ao ponto de você agora passar a servir o dinheiro ao invés de servir a Deus. Não deixe o seu coração ter essa presunção de que porque você tem dinheiro, agora você está salvo, você está garantido. Não. Porque a única coisa que te sustenta, a única coisa que vai te garantir nessa vida é Deus. É a única garantia que você tem. Não tem nada que te garanta a não ser Deus. De outro lado, não tem nada que possa te destruir mais do que a ansiedade. Não tem, porque ela vai te gerar um monte de doença e a ansiedade ela é contrária à fé. Ou você tem fé, ou você tem ansiedade. Lorena, mas eu sou ansiosa. Sim, por isso que ele fala, homens de pequena fé. Porque a maioria de nós temos ansiedade. A maioria de nós temos ansiedade num grau ou outro. O que a gente não pode deixar é isso tomar conta da gente. A gente tem que estar sempre muito atento ao que vem acontecendo com os nossos índices de ansiedade. E o que nos faz calar essa ansiedade, colocar ela no lugar dela, é a gente falar que nós confiamos num Deus que é todo poderoso. É a gente colocar ela no lugar dela e saber que esse mesmo Deus que sustenta aves, esse mesmo Deus que não deixa um fio do seu cabelo cair sem a permissão dele, é o mesmo Deus que te sustenta. E que não pode ter lugar para ansiedade na minha na sua vida. Vou falar assim ainda. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vocês que dizem que têm fé, vocês que dizem que acreditam em mim, vocês não precisam ficar questionando. O questionamento, ele enfraquece a sua fé. O questionamento do porquê, para quê, e quando, e como. Acredita. Você terá tudo aquilo que o seu coração acredita. Acredite em coisas positivas, porque se você acreditar em coisas negativas, que a ansiedade muitas das vezes faz você acreditar, você terá essas coisas também. Raika, boa noite. Então aqui ele fala, porque os gentios, as pessoas que não acreditam em Deus, estas pessoas procuram todas essas perguntas, querem ter certeza de todas essas coisas e não vão ter. Porque não existe segurança nas coisas. Pois vosso Pai Celeste é que sabe da necessidade de todas as coisas. Vosso Pai Celeste é que sabe da necessidade de tudo que você precisa. Boa noite, Eliane.
Então não adianta você ficar nessa de querer saber das coisas, do porquê, pra que essa ansiedade alucinante aí. Será que eu vou morrer de Covid? Pra quê? Pra que isso tudo? Se você não tem garantia de nada na sua vida, se a única pessoa que te garante é Deus, pra que viver nessa inquietação? Você pode acrescentar alguma coisa na sua vida com isso? Alguma coisa positiva? Não, você só pode acrescentar doenças na sua vida. Doenças. E aí, o que Jesus fala para concluir? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, busca o que é bom, busca acreditar, busca ter fé, busca confiar, busca modelar a Cristo, busca ter uma vida com princípios, com valores, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca primeiro as coisas de Deus. Aonde está o seu coração? Que tipo de tesouro você tem ajuntado? Você não nasceu para essa terra aqui não. O seu lugar é o céu. Nós estamos aqui só de passagem. Então, buscai primeiro as coisas do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai andar em fé. Você não precisa de ansiedade. Você é tudo que o mundo vem falando que você precisa. Na Bíblia está escrito que você de fato precisa para a sua vida. E aí, quando você já tiver se reconciliado com todas as coisas aí que estão dentro do seu coração e que nem deveriam estar aí, todas essas ansiedades, todas essas inquietações, quando você tiver lançado tudo isso para fora e colocado a fé no lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você confia, as coisas vêm por si só. Eu até tava conversando com a Michelle esses dias para trás, né? Ela veio aqui em casa e eu falei assim para ela: depois que eu parei de estudar para concurso, eu tenho advogado muito pouco, mas não tem me faltado. Não tem me faltado. Não tem me faltado o básico que eu preciso. Deus sabe muito bem do que eu preciso. Ele tem me sustentado. E a gente tem que aprender a ser grato com o mínimo que nós temos, com aquilo que é o que a gente precisa de fato. Mas a gente não pode deixar de se organizar, é claro. A gente tem que organizar a nossa vida, mas não é de uma forma ansiosa, alucinada pelo primeiro milhão, sabe? Essas metas de coaching. Você tem que isso, você tem que ter aquilo, viva isso, viva aquilo. Pra quê? Se acontecer, ótimo. Se a riqueza vier, ótimo. Por consequência da vida que eu levo, ótimo. Com princípios, com valores. Mas se não vier, ótimo. Foi o que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Na pobreza, ótimo. Na miséria, ótimo. Na riqueza, ótimo. Na prisão, ótimo. Com pegada, ótimo. Alegre. Alegre por conta da certeza que eu carrego. Alegre pela fé que eu carrego. Alegre porque eu sei que a minha vida aqui é passageira, que eu tenho vida eterna. Alegre porque eu sei que eu já morri com Cristo. Que eu já morri com Cristo. E aí a palavra conclui assim: portanto, Jesus ainda falando. Gente, aqui essa passagem é a maior passagem em que Jesus fala sobre um tema. Na Bíblia inteira, vocês acreditam? É a maior passagem que Jesus fala sobre um tema na Bíblia inteira, sobre ansiedade. Será por quê, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, é o pão nosso de cada dia. É seja feita a vossa vontade. É venha a nós o vosso reino. Não é? Não inquieteis com o dia de amanhã. Deixe que o mal de cada dia... Claudete, seja bem-vinda. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pra que eu vou ficar ansiosa com as coisas de amanhã? Eu nem sei. E eu sou muito assim. Meu esposo fica indignado comigo, mas eu sou muito assim. Ele quer fazer alguma coisa, eu falo assim: não sei, nem sei se eu vou estar viva. Ele fica indignado. Mas, gente, é a real. Eu não falo isso porque eu tô querendo morrer, não. Eu falo porque eu não vou ficar ansiosa com uma coisa que eu nem sei se eu vou estar viva.
Eu tenho que me organizar, eu tenho que trabalhar para ter minha subsistência, tarará, tudo isso direitinho, tem, mas eu não vou ficar com ânsias. Ânsias por riquezas, ânsias por acumulação. Porque se eu acumulo, eu estou tirando de outro lugar, eu estou fazendo com que outras pessoas vivam mal, porque eu estou acumulando. E aí deixa eu só ver aqui se eu não esqueci de falar alguma coisa que eu queria falar, gente. Nas minhas anotações. Ah, aqui, ó, até uma coisa bonita, ó, que foi quando Paulo disse, ó, fartura, fome, abundância, escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque tudo tem solução e as portas se abrem. Agora, com ansiedade, eu não tenho fé. Com ansiedade, eu não tenho fé, ou eu tenho pouquinha fé. Mas não é o suficiente. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Deixa eu ver aqui mais, se eu não esqueci de nada também aqui. Ficou claro para vocês que Deus aqui está trabalhando muito com essa questão da presunção? Que não é o fato de ter ou não ter, que é o fato de você se achar garantidor da sua vida. A ansiedade faz com que você se sinta como Deus da sua vida. Infelizmente, gente. A ansiedade, ela faz com que você se sinta como se você tivesse o controle, como se você fosse... Ai, controle não, Lorena. Comando. Como se você tivesse comando, como se você fosse o Deus da sua vida. Quando, na verdade, você nada pode garantir. E quando você sabe que você nada pode garantir, você não fica ansioso. Você não fica ansioso. Você entrega a garantia, você entrega as suas inseguranças, você entrega os seus medos todos na mão de Deus. E confia que Ele é que vai fazer a parte, as outras coisas que não estão ao seu alcance. Tinha uma frase que eu tinha escrito aqui, ó, que eu achei bem legal. É bom saber que a gente não se garante, mas é a misericórdia de Deus que nos garante. É a misericórdia de Deus que nos dá a segurança, que nos dá a tranquilidade. Nós não podemos garantir nem essas coisinhas básicas aqui, que é a comida, que é o alimento, que é a veste, que é 1 minuto a mais de vida. Nós não podemos garantir nada disso, então por que ainda andeis ansiosos? Bom, gente, era essa a nossa explicação. E a solução para a sua ansiedade é confia. Confia os seus caminhos a Deus. Faça a sua parte, mas confia. Vou morrer? Vai, uma hora todos nós vamos. É inevitável. É inevitável. E o que eu posso fazer contra isso? Posso fazer minha parte? Posso, mas se for minha hora, é minha hora. E aí? Vou fazer o quê? Eu já vou estar lá com Deus mesmo. Agora quem quer sofrer? Gente, então é isso. Chega. Já ultrapassei o tempo aqui de novo. Tô gostando de fazer isso, né? Para quem chegou aí agora, nós concluímos aqui o capítulo 6 de Mateus na Bíblia. Nós viemos estudando o capítulo 6, eu acho que já tem umas 2 semanas, porque nós falamos... passo por passo, como se deve orar, como se deve meditar. Agora nós falamos sobre a ansiedade. Então tem todas essas informações aí salvas no IGTV, salvas no YouTube. Se você quiser acompanhar o conteúdo passo a passo, tem como você acompanhar, porque ficou tudo salvo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, gente, pode me chamar no direct. Se vocês quiserem participar do grupo que nós temos específico pra gente trocar ideias nesse sentido de fé mesmo, de crescimento, de melhorar, tem um link aí na descrição do meu perfil, é só você clicar, você vai cair diretamente nesse grupo. Espero que vocês tenham compreendido, mas se não compreendeu, pode me perguntar, viu? Dentro do que eu conseguir, eu vou tirando dúvidas. Se ficar com mais dúvidas, assiste a live de novo. E aí, quando for amanhã, nós vamos começar a falar sobre o capítulo 7, que em específico eu ainda não sei qual será a temática. Deixa eu só pegar aqui. Tá aqui na minha Bíblia, no meu caderno. Nós vamos falar sobre uma espiritualidade eficiente. Então a gente já viu
que para driblar a ansiedade a gente precisa de fé. E amanhã a gente vai começar a falar sobre uma espiritualidade eficiente. Gente, para concluir Mateus 6, você tem que estar sempre atento. Se eu pudesse resumir Mateus 6 em uma palavra é: observe a motivação do seu coração. Beleza? Beijo, boa noite, fiquem todos com Deus. Obrigada pela presença de vocês e eu fui!